Olá pessoal, vamos para a nossa segunda aula sobre as alterações trazidas pelo pacote anticrime no nosso Código Penal brasileiro. Nós vimos na aula passada a questão da legítima defesa, o parágrafo único que foi acrescentado no artigo 25 do Código Penal. Vamos na nossa aula de hoje falar sobre a multa, o artigo 51 do Código Penal que trata da questão da multa. E o artigo 51 prevê que, transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor aplicáveis às normas relativas à dívida da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Então, relembrando que nós temos três espécies de penas: pena privativa de liberdade, pena restritiva de direitos e a pena de multa. A pena de multa, ela é cobrada nos termos do artigo 49 ao 52 do Código Penal e varia de 10 a 360 dias multa, sendo que cada dia multa varia de 1/30 até 5 vezes o valor do salário mínimo. Lembrando ainda que este valor pode, nos termos do artigo 60, parágrafo 1º do Código Penal, ser triplicado. A multa, ela pode ser uma multa principal, então prevista diretamente como no preceito secundário, por exemplo, não é? Então, crime de furto tem a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. A multa pode também ser substitutiva ou vicariante, e é proibida a substituição da pena por multa no caso de violência doméstica, nos termos do artigo 17 da Lei Maria da Penha. Lembrando também que é vedada a conversão da multa em prisão. Então, não se admite, em hipótese alguma, a conversão da pena de multa em prisão. Então, quem não paga a pena de multa, o que acontece? E é aí que vem a alteração do pacote anticrime. Quem não paga a pena de multa será executado na vara de execução penal e não mais como era antigamente na vara da Fazenda Pública. Portanto, a súmula 521 do STJ não tem mais efeito. Esta súmula 521 estaria aí sem efeito por causa desta redação do pacote anticrime, ok? Lembrando que a pena de multa não perde o seu caráter de sanção criminal. Portanto, com a morte do agente, extingue-se a punibilidade. E, eventualmente, a legislação pode prever outras formas de aplicação da multa, como nós temos no caso da lei de drogas. Então, reforçando, a súmula 521 perdeu a sua aplicabilidade e hoje a multa criminal não foi paga, cabe ao Ministério Público executá-la na vara de execuções criminais. Lembrando que a questão da prescrição da multa. A multa, gente, se eu estiver falando de prescrição da pretensão punitiva, ela ocorre em 2 anos, quando for a única pena aplicada, e se for aplicada junto com uma pena privativa de liberdade, ela prescreve junto com a pena privativa de liberdade. Agora, a prescrição da pretensão executória, ela ocorre após 5 anos, embora haja uma divergência doutrinária em relação a isso. O Código Penal, no artigo 51, com o pacote anticrime, prevê que aplicam-se as regras da Fazenda Pública, inclusive nas causas interruptivas e suspensivas de prescrição. Portanto, causa interruptiva de multa será aquela prevista no artigo 174, parágrafo único, inciso 1 do Código Tributário Nacional. E as causas suspensivas estão no artigo 40 da Lei 6830 de 80 e na súmula 314 do STJ. Muito bem, eram estas as considerações acerca da pena de multa. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o tempo máximo de cumprimento da pena, onde houve um aumento de 30 para 40 anos.
Agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Lembrem-se de curtirem o canal, de clicarem aí no joinha, não é? E estou aberto também para receber aí as críticas, os comentários e as sugestões dos meus queridos ouvintes. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.